Que a graça e que a paz de Jesus estejam com cada um, amém? Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Na verdade, quero ler dois textos, um agora e outro depois. Apocalipse 3, 8. Na verdade, esse texto ele foi usado ontem numa festividade que eu e alguns irmãos foram. Quero pegar o gancho desse texto para usar como base aqui na mensagem. Apocalipse, capítulo 3, verso 8. Diz assim, não vou ler todo, só vou ler um trecho. Conheço as tuas obras. Diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Só até aí. Pode se assentar. A minha oração é que o Espírito do Senhor fale através de mim. Como eu falei ontem, eu participei de uma festividade, fui representar a igreja. Em uma festividade, acho que é a igreja do pastor Anatalino, né? Pastor Anatalino. E o tema da mensagem era esse. Era todo o versículo, mas eu quero pegar só isso. E foi nos dada a oportunidade ontem na igreja, e eu usei a oportunidade para falar sobre esse texto, que fala mais ou menos o seguinte, que esse texto fala de oportunidade. Jesus coloca uma porta aberta para mim e para você. E essa porta aberta é uma oportunidade. Uma oportunidade. Então, aos domingos, temos a nossa campanha de uma série de mensagens que chama Saia da Caverna. Infelizmente, temos o costume de perder as nossas oportunidades. Temos esse costume de perder oportunidades. Jesus fala que ele coloca uma porta aberta. Jesus não fala que ele fecha a porta aqui. A gente que perde a oportunidade dessa porta. Nós que perdemos essa oportunidade. Eu garanto que se eu perguntar para cada um, se alguém pelo menos teve uma oportunidade perdida, todo mundo vai levantar a mão. Se eu perguntar se cada um teve pelo menos uma oportunidade perdida, todos levantarão a mão e falarão, poxa, se eu tivesse aproveitado, a minha vida seria totalmente diferente. Totalmente diferente. A minha seria totalmente diferente. Se eu tivesse aproveitado as minhas oportunidades. Mas, enfim. Eu quero apresentar um rapaz que teve muitas oportunidades. Muitas oportunidades. E nessa noite eu quero apresentar, eu não quero taxar o tema, a mensagem num tema. Eu quero deixar em aberto para você analisar qual é a caverna que você se encontra baseado na vida desse rapaz. O rapaz que eu quero falar é Sansão. Todo mundo conhece a história de Sansão. Todo mundo conhece a história de Sansão. E a Bíblia fala que a Bíblia não fala na verdade, mas todos os lugares precisam de um governo. Todos os lugares. Não existe nenhum lugar nessa vida, nessa terra, que não precise de um governo, que não precise de uma liderança. Até o boteco da esquina precisa de um líder, precisa de alguém que comanda. Qualquer lugar precisa de uma liderança. E o povo de Israel também não foi diferente. Deus levantou pessoas para liderar o povo. Deus levantou Moisés, Deus levantou Josué, levantou juízes também. Levantou Débora, levantou Gideão, levantou Jefté. Mas Deus levantou Sansão também. Sansão é um personagem que me chama muita atenção particularmente. O nome Sansão, no original, significa pequeno sol. O nome Sansão significa pequeno sol. Se é sol, ele foi feito para brilhar. Então Sansão nasceu para brilhar. Então já começa aí esse menino. Sansão teve uma oportunidade única, talvez poucos, aliás, tem, que ele nasceu com o propósito de brilhar. E Sansão tem algumas vantagens que eu e você não tivemos, alguns de nós, ou muitos de nós. Como, por exemplo, Sansão teve pais de oração. O seu pai e a sua mãe eram de oração. Mas como é que você sabe disso? Porque a mulher de Manoá, a Bíblia não fala o nome dela, mas a esposa de Manoá era estéril. Então, durante muitos anos e muitos anos, a esposa de Manoá pedia um filho. E o marido também pedia um filho junto com a esposa. Então, Sansão nasceu fruto de oração dos pais. Então, Sansão tem pais de oração. Passaram muitos anos orando.
Outra vantagem que Sansão tem. Sansão tinha uma força que nenhum homem tinha. Sansão tinha uma força física que ninguém tinha, nenhum homem, nem antes dele e nem depois dele. Sansão tinha uma força extraordinária. Outra característica de Sansão é que Sansão era de Israel. Todo mundo aqui sabe que Israel era a terra escolhida de Deus. Deus escolheu o povo de Israel. Então Sansão era o escolhido da nação escolhida. Era o escolhido da nação escolhida. Outra vantagem que Sansão tinha, Sansão foi anunciado por um anjo. Sansão foi anunciado pelo anjo. Só tem duas pessoas na Bíblia que tiveram esse privilégio: Sansão e Jesus. Somente os dois foram anunciados pelo anjo. Então, com essas características, com essas vantagens, dá para a gente saber que Sansão realmente foi agraciado por Deus. Sansão foi chamado para brilhar, como o seu próprio nome diz. E todos nós temos um sonho. Todos nós temos um sonho, independente de qual tipo de sonho que seja. Eu tenho um sonho de fazer uma boa faculdade, eu tenho um sonho de casar, eu tenho um sonho de ter uma boa família, ter um bom emprego. Todos nós temos um sonho. E os pais de Sansão também tiveram um sonho. Na cultura dos judeus, todo homem judeu tinha um sonho de ser visitado por um anjo, como Abraão foi. Então, o sonho de todo judeu, de todo homem judeu, é ser visitado, é ser como Abraão, receber a visita dos anjos. Esse era o sonho de Manoá. E o sonho da mulher, de toda mulher judia, era ter pelo menos um filho homem. Mas por quê? Porque através desse filho poderia vir o Messias, poderia vir o Salvador de Israel. Então esse era o sonho dos pais de Sansão. Mas só até que Deus resolve atender o sonho, atender a oração dos dois. Até que Deus manda um anjo lá. Manda um anjo. Isso acontece lá na história, lá em Juízes 13. E acontece um negócio muito interessante que você não precisa gravar. Mas eu preciso te falar que acontece uma teofania. Meu Deus, o que é isso? Você não precisa gravar, você não vai usar isso para nada na sua vida. Teofania significa Deus se manifestar de forma material. É isso. E nesse caso, Deus se manifesta através da forma de um anjo para a esposa de Manoá. E o anjo chega e fala assim: olha, mulher, atendendo às suas orações, você terá um filho. E passa toda a descrição de Sansão. E a Bíblia fala que o anjo não aparece para o marido dela, embora o sonho de Manoá era ser visitado por um anjo. De noite, quando chega em casa, a mulher de Manoá fala: marido, o anjo me visitou e falou isso. Falou isso. Aí no dia seguinte, Manoá faz uma oração, fala assim: Deus, por favor, manda o anjo, só mandou o anjo para minha mulher. Eu quero ser visitado por esse anjo. E o anjo aparece para a esposa de Manoá, não aparece para Manoá. Isso me faz crer que Deus tem alguma coisa com as mulheres. Deus tem alguma coisa de especial com as mulheres. E as maiores mensagens da Bíblia foram dirigidas às mulheres. As maiores mensagens da Bíblia foram dirigidas às mulheres. E a esposa de Manoá fala assim: anjo, espera só um pouquinho que eu vou chamar meu marido. E a esposa de Manoá dá uma corrida lá no campo, chama: Manoá, o anjo está lá em casa, E ao invés de Manoá falar com o anjo, o que Manoá faz? A Bíblia fala que Manoá vai preparar um cabrito, vai preparar um cordeiro. Como eu falei, esse anjo aqui é Deus representado na figura do anjo. Ou seja, Deus está na casa do homem. Deus está na casa do homem. Esse anjo aqui é Jesus, porque toda vez que a Bíblia fala que do anjo do Senhor, fala da pessoa de Jesus. Então, o Deus está na casa desse homem. E Manoá se preocupa em fazer um cabrito. Como é que eu faço um cabrito? Deus está muitas vezes aqui na igreja e eu estou assando um cabrito. Como é que eu asso cabrito aqui na igreja? Ou senão o pregador está falando, o pastor está falando. Deus está falando. Deus falou hoje poderosamente hoje nos louvores. Foi um dos louvores assim mais gostosos que eu participei, mais maravilhosos que eu participei. Deus falou hoje poderosamente nos louvores. Poderosamente. Infelizmente tiveram pessoas assando cabrito. Infelizmente. E Manoá fez a mesma coisa. Manoá falou assim: não, anjo, pera aí só um pouquinho, deixa eu assar um cabrito para você. E o anjo ignora o cabrito de Manoá. O anjo pega o cajado e simplesmente torra
o cabrito preparado por ele. E começa a falar as características de Sansão. Olha, seu menino será assim, será assado. O anjo fala que Sansão será um nazireu. Nazireu. Então, nazireu é aquele que, desde o ventre, é escolhido por Deus para ser usado por ele exclusivamente. Então, três coisas básicas sobre o nazireado, que está lá em número 6. O nazireu não pode cortar o cabelo. O nazireu não pode tocar em cadáveres. E o nazireu não pode beber bebida forte. Não pode nada de uva. Nada de uva. Nada de uva. Então essas são as 3 características básicas. Tem outras, muitas. Mas são essas 3 características básicas que Sansão não poderia fazer. E a partir dessas 3 características eu quero apresentar as decisões de Sansão. Sobre qual é a postura de Sansão que ele teve sobre essas 3 características. Em primeiro lugar, quero falar da uva. Sansão era nazireu, e todo nazireu não podia com nenhum contato com a uva. A Bíblia fala que quando Sansão vai 3 vezes à terra dos filisteus. Sansão casa 2 vezes, e a primeira vez que ele casa, ele vai 3 vezes. A primeira vez ele vai fazer não sei o que lá, mas ele está lá. A segunda vez ele vai levar os seus pais para conhecer a sua noiva, e a terceira vez ele vai casar e vai morar lá entre os filisteus. A Bíblia fala que quando ele está indo para a casa da sua noiva, ele passa no meio de uma parreira de uvas. Ele passa no meio de um lugar que tem muito vinho. Eu te pergunto, o que um homem que não pode nada com vinho está fazendo no meio de uma vinha? O que uma pessoa não pode nada com vinho está fazendo no meio da parreira? Se ele não pode nada com vinho, o que ele está fazendo lá? Nessa mensagem eu quero dizer que as minhas e as suas decisões mostram se eu estou me achegando diante de Deus ou se eu estou me afastando dele. E você vai descobrir em qual caverna você está. Em primeiro lugar, Sansão estava em lugares errados. Porque Deus foi muito específico para ele. Sansão, você não pode nada com vinho. E Sansão, sabendo disso, ainda assim, ele passa, todas as vezes que ele vai visitar a noiva, ele passa no meio de uma plantação de uva. No meio. Os lugares que você frequenta revela o que você procura. Vou repetir. Os lugares que você frequenta revela o que você procura. Como, por exemplo, Davi e Batseba. A Bíblia fala que no tempo em que os reis saíam para guerrear, Davi estava no terraço da sua casa. Davi estava no terraço, fazendo o que eu não sei. Mas a Bíblia fala que naquele tempo era o tempo em que os reis saíam para guerrear. Davi ficou lá. Davi estava passeando no seu castelo, de repente ele olha pela janela, uma moça muito bonita. Eu acredito que seja bonita, porque Davi tinha muitas esposas e várias concubinas. Estava lá vendo a irmã tomando banho. E te garanto que não era para dar a paz do Senhor para ela. Ele estava na janela olhando a irmã. Esperando que a irmã olhasse para a janela. Ô irmã, paz do Senhor. Tudo bom, amada? Tudo jóia. Davi teve uma oportunidade. Davi teve 2 oportunidades, na verdade. Davi teve a oportunidade de ir para a guerra e não foi. Mas ele preferiu a oportunidade de estar em casa. Davi preferiu a oportunidade de ficar na janela. Ele preferiu, ele escolheu isso. E te pergunto, e aquele canal de TV que você assiste, é certo? Com certeza está na janela olhando para Batseba, não era. E aquele canal de televisão é certo você assistir? E aquele site na internet também é correto? E aquela moça e aquele rapaz que você conversa, é certo? Todos nós temos uma escolha a fazer. Como é que eu quero não cair se eu não consigo sair dos lugares errados? Como é que eu quero que Deus tenha misericórdia de mim? Deus me salva. Deus não deixa eu cair, por favor. Você não saio da parreira. Você não sai da minha plantação de uvas ali. É muito difícil eu não querer cair estando no meio da tentação. É muito difícil eu não querer cair estando no lugar errado. Outra coisa. A vinha que Sansão ele passava não era de Israel, era dos filisteus. Além de ser proibido,
Sansão estava com pessoas erradas. As alianças que você faz revela aonde você vai chegar. Vou repetir. As alianças que você faz revela aonde você vai chegar. Se todas as pessoas que você conhece estão indo para o inferno, alguém está levando alguém para lá. Alguém está levando alguém para lá. Sansão, outra coisa, Sansão desobedeceu a seus pais. Eu vou pedir para você que abra lá em Juízes, capítulo 14. Quero que você acompanhe essa leitura. Vamos ler só um versículo. Como é importante os jovens aí, os filhos, obedecerem a seus pais. Eu também sou filho, também entro no bojo. Juízes capítulo 14. Tá, diz assim, Juízes 14, 3. Porém seu pai e sua mãe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o povo, para que tu vai tomar a mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E Sansão disse a seu pai: toma-me esta, porque ela me agrada aos olhos. Um versículo antes fala que Sansão desceu até a terra dos filisteus, até a terra de Timnate, e que Sansão se apaixonou por essa moça. E como é a cultura daquela época, Sansão foi notificar a seus pais: pai, eu gostei de uma moça, ela é maravilhosa e tal. Aí o pai dele fala isso: meu filho, será que dentro do teu povo aqui não tem nenhuma moça que te chama atenção? Agora eu pergunto para vocês que conhecem a história de Sansão, será que realmente no território de Israel, no país de Israel, tendo 12 tribos de milhares de pessoas, será que não tinha ninguém que chamaria a atenção de Sansão? Será que não existiria ninguém? Sansão era praticamente o herói de Israel. Era praticamente. Ninguém, não seria tão difícil achar nenhuma moça em Israel. Sansão era o herói da vez, Sansão era o juiz. Todo mundo queria ser igual a Sansão. Os menininhos, se a gente perguntasse para os menininhos lá de Israel, o que você quer ser quando crescer? Ah, eu quero ser Sansão. Porque Sansão era o herói de Israel. Será que realmente Sansão não tem ninguém aqui? Será que não tem ninguém em Israel? Eu jogo essa bola para os jovens, para os solteiros, incluindo eu também. Será que não tem ninguém no meio do povo de Deus que sirva? Será que os de lá de fora, ou as de lá de fora, são mais interessantes do que os daqui? As coisas lá de fora chamam muito mais atenção do que as de dentro. Eu estava conversando com uma moça que ela mora lá em Goiás. Ela me ligou, na verdade ela mandou uma mensagem pelo telefone e falou assim: Diogo, me ajuda. Eu falei assim: ponto, aconteceu alguma coisa, assaltaram ela. Eu falei assim: fala, minha irmã, o que você está querendo? Aí estou numa dúvida que ninguém sabe, meus pais não sabem, só você vai saber agora. Eu falei assim: não, pode falar. Eu estou gostando de um rapaz. Eu falei: nossa, que bênção e tal. Ela é novinha, tem 19 anos. Crente. Nossa, que bênção que você está gostando de um rapaz. Mas ele é um pouco diferente. Eu falei: como assim? Ele tem 3 braços, 4 pernas? Como assim? Tipo assim, ele não é muito crente, não. Ele não é muito crente. Eu falei: como assim não é muito crente? Tipo assim, ele usa brinco, ele fuma, sabe? De vez em quando assim, ele usa uma droga, mas é de vez em quando. Aí eu falei assim: o que você quer que eu fale para você? Eu falei assim: o que você acha? Eu falei assim: eu vou pedir para você repetir o que você acabou de me falar. Ela repetiu. Eu falei assim: você acha que você aguenta o tranco, você aguenta o rojão? Mas não sei, eu tenho pedido tanto, Senhor, um moço crente. Ela falou assim: mas me ajuda, eu estou numa dúvida. Aí deu uma palavrinha abençoada para ela, que ela ficou até no prumo de novo. Aí falei com ela: minha filha, olha, a Bíblia recomenda que a gente não procure o jugo desigual. A Bíblia recomenda, mas você não é obrigado a nada. Você faz o que você quiser, você é livre. A Constituição te garante isso, que você é livre para fazer o que você quiser. Agora, depois aguenta o rojão. A Bíblia fala lá em Êxodo 20, dos mandamentos: honra teu pai e a tua mãe. É uma promessa, é um mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe, e os teus dias se prolongarão sobre a terra. Isso é uma lei espiritual. Se eu falar para você, eu falo assim: olha, se eu chegar para você e falar assim: olha, vamos fazer uma aposta.
eu convido você a subir um prédio de 10 andares e você pular lá de cima. Você pula? Você pula? Por quê? Oi? Você vai morrer? Mas por que você vai morrer? Porque existe uma lei. Se você pular, você vai cair. Você vai esborrachar no chão. A lei, né, da gravidade. Por exemplo, se eu jogar esse papel no chão aqui, o que acontece com ele? Vai cair? Como é que você afirma assim que vai cair com toda certeza? Oi? Por causa dessa lei da gravidade. Então quem criou essa lei? Foi Deus. Honrar pai e mãe também é uma lei e funciona. É uma lei espiritual que funciona. Todas as leis de Deus funcionam. A única diferença é que se eu pular do prédio eu morro na hora. Eu desonrando meu pai e minha mãe eu vou morrendo aos poucos. Essa é a única diferença. Todas as leis espirituais de Deus funcionam. E Sansão estava passando pela vinha. Estava passando lá pela plantação de uva. O que ele estava fazendo? Ele estava sentindo o cheiro da uva. Ah, mas eu não posso, mas a uva é tão cheirosa. Tão cheirosa essa uva. Ah, eu não posso pecar, mas deve ser tão bom. Deve ser tão bom. E como é que eu fico cheirando uva? Por exemplo, quando um casal de namorado, hipoteticamente, que não faz as relações sexuais ainda, mas não sai de sites pornográficos. Outra coisa, quando o moço ou uma moça, quando demora muito tomando banho ou fica muito tempo sozinho com a moça, eu fico cheirando uva. Quando não sabe se é um, se é dois, quando está abraçando, você está cheirando uva. Você ainda não cometeu o seu pecado ainda, mas você está... Outra coisa que Sansão não podia tocar era cadáver. Em Juízes 14, 8, diz assim: depois de alguns dias voltou ele para tomá-la, no caso a sua esposa, a sua noiva. No caso ele ia casar com essa filisteia, que não era Dalila, era uma outra moça. Para tomá-la, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão, e eis que nele havia um enxame de abelhas com mel. Na primeira vez que Sansão foi lá, a Bíblia fala que Sansão encontrou com um leão novo. E a Bíblia fala que ele luta com esse leão e que Sansão rasga o leão no meio, na mão. Na mão. E Sansão vai embora, segue seu caminho. Numa outra oportunidade ele vai saber o que aconteceu com esse leão. E a Bíblia fala que ele sai do seu caminho. Ele sai do seu caminho para ver o que aconteceu. A Bíblia é bem clara. Apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto. Para os pais que já tiveram filhos pequenos, sempre tem aquela criança que quer colocar a mão na tomada. Sempre tem. As minhas sobrinhas, as duas, quiseram colocar a mão na tomada. A gente fala, menino, não faz isso, menino, não faz aquilo, não faz dodói, machuca. Mas eles não escutam a gente. Ele vai lá e crava o dedo lá. Aí depois que toma o choque, fala, sai, dodói. Dodói. Chora igual um condenado à morte. Mas depois, quando ele cresce, ele vê que o uso da tomada é benéfico. Por exemplo, ele liga a televisão na tomada. Ele liga o seu computador, seu videogame, as suas coisas na tomada. Isso me faz aprender o seguinte, que tudo tem seu tempo certo. Tudo tem seu tempo certo. Como diz lá em Eclesiastes 3, tudo tem seu tempo debaixo do sol. Muitas das vezes tem coisas que pedimos hoje, que essas coisas que pedimos, que são os motivos das nossas orações, irá nos matar. Muitas das vezes, não todas. O diabo sabe das minhas fraquezas. E o diabo não tenta ninguém com cadáver. A Bíblia fala que Sansão, quando se aproxima do leão morto, ele vê um favo de mel dentro do corpo morto de um leão. Eu nunca vi isso acontecer. Você vê um animal morto sair um favo de mel. Nunca vi. Nunca vi. Nunca vi. O diabo, quando ele vai tentar a gente, ele não vai tentar com cadáver.
Ele vai tentar com mel. Eu já falei aqui na igreja, o diabo não tenta ninguém com fusquinha. O diabo sabe da minha fraqueza e da sua fraqueza. Eu já comentei aqui que eu não gosto de manteiga, eu odeio manteiga. O diabo não vai chegar para mim, olha, Diogo, olha um pão com manteiga, que delícia. Ele não vai conseguir nada porque eu não gosto de pão de manteiga. Gosto de manteiga, não gosto. Agora veio o Satanás com a Coca-Cola. Olha a Coca-Cola, sangue de Jesus tem poder. Afasta de mim essa Coca-Cola miserável dos infernos. Porque o diabo sabe o meu ponto fraco e o seu. Ele sabe. O problema não é o mel. O problema não está no mel. O problema está no cadáver que vem junto com o mel. Esse que é o problema. E a lei do nazireado fala que Sansão não poderia tocar no cadáver. E ainda assim ele toca no cadáver. Ele toca no mel. Ele tocando no mel, automaticamente ele toca no cadáver. Não é o pecado que é o problema, mas é o salário do pecado, que é a morte. E o diabo é um excelente patrão. Ele paga em dia. É um excelente patrão. Ele paga em dia. Outra coisa que Sansão não podia era cortar o cabelo. Todo mundo em Israel podia cortar o cabelo, menos Sansão. Isso era uma privação que só Sansão estava passando e poderia passar. Só Sansão não poderia cortar o cabelo, porque Sansão tinha que ser diferente. Sansão tinha que fazer a diferença. Hoje, muitas das vezes, muitos de nós não queremos ser diferentes e não queremos fazer essa diferença. Para eu ser usado por Deus, para você ser usado por Deus, Deus tem algumas normas. Deus tem alguns padrões que eu e você precisamos cumprir. A gente estava vendo isso hoje na escola dominical mais cedo, do alto padrão do sacerdote que ele precisava cumprir para se achegar diante de Deus. Todo o fator cerimonial do Antigo Testamento a gente não usa mais, mas o princípio continua o mesmo. Hoje eu não preciso pegar o carneiro, a ovelhinha, chegar no templo, cortar o pescoço e oferecer. Não preciso mais disso. Porque hoje o nosso sacrifício permanente e eterno é Jesus Cristo. Ele é o nosso Cordeiro, é o Cordeiro de Deus. Mas o princípio de purificação, mas o princípio de separação das coisas que me contaminam continua ainda. Ainda continua. Então, Sansão, ele tinha esse problema que ele queria ser igual às outras pessoas. Ele queria ser igual às outras nações, os outros jovens. E infelizmente muitos crentes hoje não querem ser mais diferenciados dos outros. Porque é chato, tem bullying, tem muitas coisas. Não gosto disso. Sansão, por cumprir esse padrão de Deus, de não comer nada de uva, por não tocar em mortos e por não cortar o cabelo, Sansão, de uma vezada só, ele matou 30 homens. Ele pegou 200 raposas. 200 raposas. Você já tentou pegar uma galinha? Uma galinha. Imagine 200 raposas. Sansão pegou 200 raposas. Colocou fogo na cauda das raposas e jogou no arraial lá dos filisteus. Sansão, de uma vez só, ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Não é igual esses filmes japoneses que a gente vê, não. Tipo assim, que vem um, tem aquela fila espera, vem outro, vem aquela fila espera. Não. Era 1000 homens de uma vezada só. A Bíblia fala que o Espírito Santo tomou ele de tal maneira que uma queixada de boi foi o suficiente, uma queixada de jumento foi o suficiente para ele matar 1000 homens. Sansão, ele carregou os portões de uma cidade. Sansão carregou nas costas por quilômetro toneladas e toneladas de um portão que era recheado de ferro e madeira. Ele pegou nas costas e levou até o alto do monte e cravou aquele portão no alto do monte. Porque Sansão cumpria essas coisas. Sansão cumpria as ordenanças de Deus. Mas Sansão, sendo tão forte fisicamente, não resistiu aos encantos da prostituta Dalila. Dalila era uma prostituta. Muitas das vezes eu e você chegamos numa fase que éramos muito usados por Deus, muito usados por Deus. Mas chega uma época na nossa vida cristã que a gente vai esfriando. A gente vai esfriando.
E a gente lembra dessas vezes que fomos usados por Deus com saudade. Poxa, mas eu era tão usado por Deus. Nossa, eu fazia maravilhas. Por exemplo, uma vez, eu já cheguei a orar para uma pessoa que tinha um defeito nos ossos dos pés. Ela já nasceu com esse defeito. É um defeito que não tinha como, não tinha cura. Então ela fez um exame para fazer uma cirurgia para quebrar os ossos do pé, para o médico construir um pé de ferro para ela. Literalmente, né? Um pé de metal para ela. Porque esse pé defeituoso causava dores e dores insuportáveis para ela. E num dia, num culto doméstico, ela estava lá. E o Espírito Santo falou assim, ora pelo pé dela. Eu falei assim, mas Jesus, eu nem conheço a moça. Ora pelo pé dela. Ah, amém. Eu falei assim, olha moça, não te conheço, o Espírito Santo está mandando orar pelo seu pé. Amém. Aí Deus, eu comecei a orar por ela, pelo pé dela. Comecei a orar e ela chorava. Eu não sabia da história, chorava muito. Aí depois de orar, ela me falou assim, olha, eu tô indo, me contou a história. Amanhã eu tô indo no médico para fazer o exame para marcar a cirurgia. Mas eu já creio que eu já estou curada já. Aí ela chegou no médico no dia seguinte, o médico ainda brigou com ela. Falei assim, que negócio é esse? Eu sou um médico muito ocupado. Que exame falso é esse que você trouxe? Ela tomou um susto, mas como assim exame falso? Pai, seu pé tá bom, seu pé não tem nenhum problema. Você, como assim, doutor? Eu tenho tratado com o doutor que o senhor sabe do... Não. Vamos fazer outro exame de imagem. Aí fez outro exame de imagem. O pé dela perfeito. Deus já me usou dessa forma. E às vezes eu fico pensando, mas, poxa Deus, só podia me usar daquele jeito lá daquele antigamente. Aí eu fico me perguntando por que isso não acontece mais? Por que isso não acontece mais? Sansão me ensina algumas coisas. Como, por exemplo, Deus não é tão importante assim. Sansão tinha um chamado fantástico. Ele foi chamado para libertar o povo de Israel dos filisteus. Mas Sansão colocou o seu coração em primeiro lugar. Colocou o seu coração. A Bíblia fala, em nenhum momento, a Bíblia fala que Sansão, ele colocou no seu coração, vamos derrotar os filisteus. Em nenhum momento a Bíblia fala isso. A Bíblia só fala que Sansão foi até a terra dos filisteus porque ele queria casar. Eu quero casar. Não importa. Israel fica para depois. Meu chamado fica para depois. Não, fica para depois. Quando eu começo a colocar as minhas coisas no lugar de Deus, eu vou deixando. Assim como Sansão, vai deixando. E Sansão, quando conheceu Dalila, ele tinha um casamento perfeito com Dalila. Sansão mentia para ela mentia para Sansão. Era um casamento muito abençoado. Em Juízes 16, diz assim, no verso 16, e sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras, e molestando a sua alma, se angustiou de tal forma que desejou a morte. E descobrindo o seu coração lhe disse, nunca passou navalha pela minha cabeça, porque eu sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se vir a ser rapado a minha cabeça, ir-se-á de mim toda a minha força, em mim enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Dalila não matou Sansão. Dalila foi só uma porta. Dalila não matou Sansão. Dalila foi só uma porta. Foi só uma porta. E o interessante é que depois desse relato, a Bíblia fala que Dalila, depois que ela conseguiu cortar, ela não, um homem cortou o cabelo, não foi Dalila que cortou. Ela chamou um homem para cortar o cabelo de Sansão. E Sansão estava dormindo tanto que Dalila chacoalhou Sansão. Sansão, acorda, os filisteus estão chegando. Lembra que eu falei mais cedo que Sansão passava entre as parreiras, entre as vinhas? Naquela época era um jovem que ele apenas sentia o cheiro das uvas. Nessa situação ele está bêbado. Por isso que Dalila sacode ele. Sansão, acorda, Sansão, acorda. Os filisteus estão chegando. Sansão fala assim, não, tá de boa.
Vai ser mais uma vez como das tantas outras vezes. Outro erro, Sansão achou que a força vinha dele. Outro erro. Mas aí vem o versículo, um dos versículos mais tristes da Bíblia. Sansão não sabia que o Espírito do Senhor havia se afastado dele. Ficar na garagem não faz de você um carro. Frequentar uma igreja não faz de você um cristão. Vou repetir. Ficar na garagem não faz de você um carro. Frequentar uma igreja não faz de você um cristão. Sansão foi pego. Sansão vira palhaço no meio dos filisteus. Vira palhaço. Os filisteus aprontam com ele, fazem o que eles quiserem. De repente, Sansão chega para um rapaz que estava levando ele para seu espetáculo do dia. A Bíblia fala que mais de 3.000 filisteus estavam na arena para rir de Sansão, para caçoar de Sansão, para zombar do Deus de Sansão. E Sansão chega para o jovem e fala assim: rapaz, me coloca no pilar central aqui do estádio. Me coloca aqui no pilar de sustentação desse estádio. E o rapaz obedece. Sansão faz uma oração para Deus. Sansão fala a mesma coisa que ele falou com Dalila. É a mesma coisa, o Sansão que é diferente. Ele pede: Deus, me dá mais uma oportunidade. Me dá mais uma oportunidade. Talvez você entrou aqui nessa noite cansado, frustrado da sua vida cristã. Eu queria tanto fazer, eu queria ser tanto usado como os meninos do louvor. Nossa, eu queria ser tanto usado como os meninos que pregam aqui. Nossa, eu queria fazer, mas eu não consigo. Eu andei por muitas plantações de uva, por muitas vinhas. Eu fiquei cheirando muita uva, acabei me embriagando, acabei ficando bêbado. Acabei me deixando levar pelo mel que estava no corpo morto do leão. Acabei deixando cortar o meu cabelo. Mas eu queria tanto ser usado por Deus de novo. E a única coisa que Sansão fez foi falar com Deus. Deus, me dá mais uma chance. A Bíblia fala que instantaneamente, quando de Sansão, não com essas palavras, mas que instantaneamente o cabelo de Sansão cresce. Crescendo o cabelo, o Espírito do Senhor se apossa dele. E a Bíblia fala que ele mata mais filisteus neste momento do que em toda a sua vida. Deus é um Deus de recomeço. Deus é um Deus de segundas oportunidades. Se Deus não fosse, eu não estaria aqui. Não estaria aqui. Já falei para os irmãos, já cansei de falar. Eu me desviei de Deus. Achei e falei assim: Deus, olha, eu vou sair só um pouquinho, tá? Vou ficar um mês no mundão. Vou aprontar horrores, daqui a pouco eu volto. O mês que vem eu volto. Esse mês que vem durou 10 anos. 10 anos. E uma vez no meu quarto, eu orando, dividindo apartamento com 2 casais. Eu acho que eu nunca falei isso aqui. Dividindo apartamento com 2 casais de homossexuais. No meu quarto, eu falei: Deus, eu errei muito. Eu fui muito honesto com Deus. Deus, eu errei muito. Eu fui muito cara de pau ao sair da sua presença. Me dá mais uma chance. Me dá mais uma chance. Me dá mais uma chance. Eu não sei como é que você entrou aqui, mas eu tenho 3 convites para fazer. Eu quero convidar você, que você está sendo tentado no caminho. Que você está sendo tentado. Você está sentindo o cheiro da uva. E você sabe que você não pode. Mas aí você fala: nossa, mas é tão gostoso o cheiro da uva. Nossa, mais um pouquinho eu acho que eu pego. Ou faço. Então o meu primeiro convite é para você que está sendo tentado. Que essa tentação está sendo mais forte do que você. O meu segundo convite é para aquelas pessoas que saíram do caminho. Aquelas pessoas que saíram do caminho, se desviaram. Para ver o leão morto. Que saíram do caminho, assim como eu saí, numa expectativa, numa experiência para saber como é que é. Saíram. A intenção pode até ter sido boa, mas no final o resultado não foi tão bom assim. Porque junto com o mel veio o cadáver. No meu caso, isso se cumpriu literalmente. Meu terceiro convite é para você, que já foi usado por Deus.
Já foi muito usado por Deus. Que Deus, quando falava com você, faz, a glória de Deus descia. Meu terceiro convite é para você que quando Deus falava com você, a glória de Deus se manifestava. Deus te usava nos dons. Deus te usava no dom de curas, no dom de revelação, no dom de profecia, dom de milagre, dom de sinais. Deus usava você poderosamente. Mas alguma coisa aconteceu no meio do caminho. Alguma coisa aconteceu no meio do caminho que você não tem mais essa comunhão com Deus. Você não tem mais esse aconchego de Deus. Em algum lugar do caminho, esse versículo de Sansão se cumpriu na sua vida. Que o Espírito do Senhor se apartou de você. Não estou falando isso, que o Espírito Santo saiu de você, você perdeu a salvação, não é isso. Mas que o Espírito Santo deixou você, deixou de usar você. O Espírito Santo deixou você de lado para usar outras pessoas. E você fica falando, Deus, eu quero ser usado igual aquela pessoa é usada. Me usa, Deus, igual eu era usado antes. Eu tenho esses 3 convites para fazer. Eu não sei qual desses 3 convites você se encaixa. Eu me encaixo num desses. Eu convido você a ficar de pé. Sansão teve inúmeras cavernas que ele entrou. Não precisava entrar, mas ele entrou. Inúmeras cavernas. Pelo exemplo de Sansão, você vai falar para você mesmo, olha, eu estou nessa caverna. Olha, eu estou quase entrando nessa caverna. Deus, me tira dessa caverna. Eu não sei como está o seu coração. Não sei. Aqui na igreja você está bem arrumado, perfumado, está lindo e maravilhoso. Só Deus enxerga o seu coração. Só Ele enxerga. Só Ele sabe onde dói mais. Só Ele sabe aonde seu calo aperta. Só Ele sabe. Só Ele. Então convido você a fazer a mesma oração que Sansão fez. A mesma oração. Eu vou fazer para mim. Eu não vou fazer para você. Eu vou fazer para mim. Se você quer realmente ser resgatado pelo Espírito Santo. Se você quer ser realmente usado por Deus como você já foi usado um dia. Se você quer realmente sair desse caminho torto que você entrou. Se você realmente não quer ser mais tentado do jeito, da forma que você quer ser tentado. Você vai falar com Deus. Deus me salva. Deus me ajuda. Deus me resgata. Você vai fazer essa oração. Eu não vou orar por você, querido. Eu não vou orar. É você que sabe da sua necessidade. Você vai orar por você mesmo. Oh, Jesus. Oh, Jesus, só o seu amor, Deus. Aleluia. Oh, Deus. Estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem seu perdão, o que seria de mim? Deus me ama tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar.
incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos pra mim. Glória a Deus. Pode se assentar. Irmãos, o que foi ministrado nessa noite é muito forte. Muito forte. Pela manhã nós aprendemos algo interessante que se encaixa com a mensagem. Quando Deus separava um homem para ser o sacerdote, esse homem ele tinha que ter um padrão elevado. Ele tinha que ser diferente dos demais. Não significa que ele seria melhor do que os outros. Significa que ele teria que abrir mão mais do que os outros. Significa que ele teria que ser uma pessoa mais dedicada do que os outros. Sansão não podia cortar o cabelo. Todos podiam cortar o cabelo, mas Sansão não podia cortar o cabelo, porque Sansão era um homem consagrado a Deus. Vocês estão entendendo a profundidade disso? Eu queria chamar aqui à frente o ministério de louvor. Os irmãos que ministram louvor, vem aqui à frente. O Senhor estava tocando para fazer isso. Olhe para o pastor. Sansão não podia cortar o cabelo. Não significa que Deus faz acepção de pessoas. É porque Sansão ele era um homem consagrado a Deus, chamado para um ministério específico. Vocês foram chamados pelo Senhor. Então entenda uma coisa. Existem coisas que todos os crentes fazem, mas vocês não vão poder fazer. Vocês estão entendendo isso? Não quer dizer que vocês vão ser melhor, não. Quer dizer que vocês vão ser exigidos mais do que os outros. Mas, pastor, isso é normal no meio cristão. Mas isso é um particular de Deus com você. Isso diz respeito ao ministério que Ele te deu. E quem vai falar isso não é o pastor, é o próprio Senhor. Entendeu? Aleluia. Sansão não podia cortar o cabelo. O que ele vai pedir de você, eu não sei. Eu gostava muito de artes marciais. Quando o Senhor me chamou, Ele mandou pegar os kimonos que eu tinha de luta e colocar fogo. Mas tem pastores que são lutadores. Mas eu quero que você lute no mundo espiritual. Vocês estão entendendo? Amém? Pode voltar para o lugar. Os ministros, vem aqui, por favor. Os pastores, missionários, vem aqui na frente. Pregador, pregadora.
Sansão não podia cortar o cabelo. Vocês não são melhores do que ninguém. E eu estou incluindo o pastor dessa igreja. O pastor dessa igreja não é melhor do que ninguém. Mas o Senhor nos chamou para que o nosso sacrifício fosse maior do que os dos outros. Então, quando Ele exigir algo de você e pedir a você, não faça, por mais bobo que seja, obedece. Porque você foi levantado, nós somos levantados como Sansão. Vocês são um nazireu de Deus. Aonde o Senhor quer manifestar a sua força. E a sua força hoje não é física. A sua força hoje é a unção de Deus. Isso significa que a unção de Deus, ela tem que se manifestar através de vocês, através do pastor. Mas entenda, vão existir coisas que o Senhor vai falar para vocês. Não. Mas, Senhor, isso não tem nada a ver. Não. Você é separado para mim. Você é diferente. Amém, queridos? E no nome de Jesus eu quero profetizar sobre a vida de vocês. Que a graça do Senhor, ela seja abundante na vida de vocês. E ela seja constante no ministério de vocês. Que o ministério de vocês venha crescer abundantemente. Que o nome e a pessoa do Senhor Jesus venha a ser conhecidos através da vida, do ministério que o Senhor deu a vocês. Que haja abundância da unção em cada palavra que sair da boca de vocês. E que aonde a mão de vocês tocarem, vidas sejam libertas, vidas sejam abençoadas, no nome do Senhor Jesus.